Oi, gente. Boa noite para todos vocês. Quanto tempo, que saudade de aparecer por aqui. Fih, voltamos. Tô aguardando aqui que a Muri tá entrando. Oi! Quanto Oi! tempo Pois é, nossa, que saudades, Paola. também. Boa noite, gente. Hoje mais um. Opa! Caiu. Voltei, tô aqui. Coisas do ao vivo. Problemas técnicos. Probleminhas técnicos. Hoje Já é. volto. Tá bom. Hoje a gente vai fazer mais um episódio da nossa série de Quintas Tributárias. Boa noite para todo mundo, Vanessa, Érica, Prof. Júlio, Alex, Wesley. Wesley acabou de ter aula comigo, tá aqui. Juju, Seguidor fiel. isso mesmo. Vamos falar, Ronaldo, vamos falar de tributos, né? Para variar um pouco. Hoje a ideia é falar de um tema um pouco mais, uma parte dele bem mais atual, né? Que saiu uma nova legislação esse ano aí que vai impactar algumas empresas no ano que vem, né? Não todas. E é que é a partilha do ISS, né? Então a ideia é a gente falar hoje do tributo municipal, Imposto sobre Serviços. Já falamos aí de CMS, PIS e COFINS, a gente vai falar de ISS. Vou deixar, Muri, você dar seu boa noite aí antes da gente partir para. Depois dos problemas técnicos, Faz parte. ao vivo, né? Sim. Mas boa noite, então, Paola. Prazer estar aqui de novo, né, na nossa quinta tributária. Boa noite para todo mundo que está entrando. Várias pessoas aí eu percebi já que estão nos acompanhando pela terceiro mês, né? Terceiro mês seguido, então bem legal. O pessoal está participando. Como a Paola falou, então a gente está tentando diversificar um pouco, né, Paola? Começamos Uhum. pelo ICMS, PIS/COFINS. Hoje a gente vai falar do ISS e eu acho que diferente um pouco das outras duas quintas que nós fizemos, que a gente tinha o objetivo de descomplicar, né? Falamos do ADRC, que era bem complicado, vamos Sim, descomplicar. A exclusão do ICMS e do PIS/COFINS também, que era um tema polêmico. A Erika tá falando que usa bastante o bastante ISS. ISS. O ISS eu já acho que ele não é tão polêmico assim, né? Então acho que não é nem questão tanto de descomplicar, mas fazer algumas provocações, algumas reflexões, né? Justamente pelas essas mudanças que aconteceram recentes, embora não sejam para todos os serviços, para a gente refletir um pouco, falar um pouquinho do conceito também do ISS, né? Então Sim, a nossa ideia é justamente tentar a cada mês trazer um assunto novo, de um tributo novo, e o e ISS, deixar. diferente do ICMS, né? Não tem tanta variação de alíquota, mas tem acho que algumas coisas bem interessantes para a gente conversar hoje. Legal. E a ideia é a gente deixar todos eles um pouquinho, ó. Meus gatos estão miando aqui. Ah, participação especial da Paola. O meu é o Vicky que Tá, cai, a Paola com os gatos lá fazendo sinfonia. brinca. Deixar esses impostos, essas contribuições que a gente fala aqui um pouquinho mais tranquilo. Então, qual que é a ideia hoje? A gente falar da partilha do ISS, que é uma novidade que vai começar a partir do ano que vem, 2021. A gente vai até relembrar, né, a partilha do ICMS lá de 2015. Mas antes da gente falar da partilha do ISS, a Erika falou aqui que ela trabalha com ISS, legal, mas nem todo mundo atua diretamente com esse imposto. Então, a gente pode começar aí falando sobre o conceito do ISS e aqueles conceitos relacionados ao recolhimento, né? Quando que a gente recolhe o ISS, qual que é a incidência de fato dele. E aí, Muli, isso é com você. Tá bom. Então, falando um pouco do conceito, né, do ISS. ISS, então, como a Paola falou, muita gente não atua diretamente com esse imposto. Então, ele é o imposto sobre serviços prestados, né? Ao pé da letra parece bem simples de você enquadrar. Mas o que seria essa prestação de serviço, né? Então,
o legislador, para ele não ficar tão preso no conceito de prestação de serviço ou amarrar até com a parte do direito civil, então ele classifica toda a questão do fato gerador, né? O fato gerador, quando a gente fala de todos os tributos, qual seria para o ISS? Então, para distinguir bem o do ISS ou o que seria ICMS, se fala muito da obrigação de dar ou de fazer. Né? Então, para a gente conseguir distinguir de uma forma bem fácil. Então, por que obrigação de dar? Obrigação de dar é quando eu entrego algo. Algo que é algo tangível ou algum objeto que seja uma mercadoria, que seja um produto acabado, efetivamente. E a obrigação de fazer, então, é se o devedor, ou seja, eu pago a Paola para ela realmente desenvolver ou criar algo para mim. Então, é pessoal, é particular, e ele é desenvolvido especificamente com essa determinação, com essa contratação, que é a obrigação de fazer algo e não dar algo. Então, ele é Poderia. intangível. Né? Legal. Eu até pensei agora que a gente podia chamar essa obrigação de fazer ou a incidência do ISS de algo bem mais personalizado, né? Sim, não, com certeza, com certeza. Até se a gente fizer uma analogia, acho que o que mais dá polêmica entre o ISS e o ICMS é o software, né? São os softwares e a manipulação. Então, são dois segmentos bem distintos, mas que a analogia é bem essa. Então, se a gente tem um software que é chamado software de prateleira, até tiveram decisões recentes também, né? O Também, de prateleira, verdade. então, ele é um produto. Então, é a obrigação de dar algo que seria o software lá de prateleira, um Office que você compra numa livraria com incidência de ICMS. Uhum. Agora, se eu vou baixar um software para alguma solicitação que é minha, que é particular, seria incidência do ISS, e para manipulação é a mesma coisa. Se eu pego um produto que é manipulado, mas é um creme de mão, que ele já foi fabricado em grande escala, em grande quantidade, então ele se torna um item de prateleira, vai ter incidência do ICMS. Agora, se eu pego uma prescrição médica, levo na farmácia de manipulação, digo que eu quero um creme específico, né? No caso específico para mim, com aquela fórmula, ele vai ser desenvolvido, é a obrigação de fazer. Então, a Legal. obrigação de fazer com a incidência do ISS. Eu acho que essa distinção facilita bastante para quem tem dúvida, né? Quando a incidência do ISS e quando a do ICMS, para alguns serviços que causam essa dúvida. Né? Algumas coisas não há dúvida, mas acho que especificamente para esses dois exemplos ainda há essa discussão, né? Sim, e a gente até estava lendo sobre impressos personalizados. Publicidade, né? Mas assim, mais os impressos, assim, porque também tinha essa discussão do ICMS e do ISS, mas é bem parecido com o software, né? Se a gente pensar num software por encomenda, ele vai ter o Exato. ISS porque ele é personalizado para a pessoa que encomendou. Se for um de prateleira, que a gente gosta de falar, software de prateleira, que é a caixinha do EBS lá que a gente tinha Isso. antigamente para instalar, todo mundo tem o mesmo programa, a gente tem a incidência do ICMS. Show. É isso aí. Legal. E aí a gente tem a incidência do ICMS, né? Vou seguir minha cola aqui que eu tenho, meu roteiro. A gente tem o conceito de dar e fazer. Eu acho que isso, até se não tiver ficado claro, a gente pode dizer, né? O pessoal pode nos falar. Mas acho que ficou, sim. Eu vi umas palminhas ali, uns coraçõezinhos, tô entendendo que ficou Que tá, claro. que tá claro, bacana. E a gente tem a previsão do ISS e vamos começar a falar da previsão do ISS pela Constituição Federal. Acho que está no 156, não me lembro de cabeça o É artigo. 156. 156, né? 156. Que fala da incidência do ISS, que é de competência dos municípios. Então, os municípios é que vão legislar sobre ele. E aí, a gente sabe que a gente tem mais de 5 mil municípios dentro do Brasil, muitos municípios. E imaginem a gente legislar, né? Cada município querer legislar da sua forma lá, entender, querer fazer como bem entender, uma alíquota de 10% em um, 15% no outro. Então, por isso a gente também tem uma lei federal. E eu sempre gosto de falar, né? Apesar de ser um tributo que a Constituição coloca lá que é um tributo municipal, que os municípios vão legislar sobre ele, a gente tem uma lei maior, que é a Lei Complementar 116, isso, que trata do ISS em âmbito federal.
né, Muri? Não sei se o que você quer falar sobre isso. Vou deixar Não, eu você. acho que é isso mesmo. Então, na verdade, a Constituição ela atribui, né, a competência aos municípios de legislar sobre o imposto sobre serviço prestado, né? Então, mas ao mesmo tempo que ela atribui aos municípios, você falou bem perfeito. Então, a Lei Complementar 116, pensando numa hierarquia de leis, né, é uma lei complementar. Então, ela tem uma Isso. força de lei superior à lei municipal. Uhum. Então, ela veio legislar sobre a instituição, o fato gerador, quando que incide o ISS e, principalmente, onde que incide, né? Então, Sim. na 116, a gente tem a lista anexa lá, que são os serviços prestados, né? Se não me engano, são 20 ou 22. É uma lista bem taxativa, dizendo quais os serviços que haverá incidência do ISS. E, Uhum. principalmente, né, aqueles em que é exceção quanto à retenção e ele ser devido no município do prestador. Porque a regra geral, o ISS, ele é devido no município do prestador, né? E aí a gente tem as exceções lá, que são alguns serviços que há necessidade de retenção onde o serviço é prestado. Mas por que isso, né? Aí falando da construção civil, então eu tenho a minha empresa lá, a minha construtora, localizada num grande município, e eu vou fazer uma obra lá numa cidade pequena. Vai ocasionar alguns danos, né? Naquela cidade pequena. Então, assim, como que o município não vai receber nenhum subsídio daquela obra que eu estou fazendo? Então, se a gente pensar, Legal. é meio para equilibrar essa questão da justiça mesmo, né? Do repasse da verba para o município onde esse serviço de empreitada está sendo realizado. Então, acho que essa questão da exceção dos serviços faz bastante sentido, né? Embora há muita controvérsia, muita gente que fala, nossa, mas é confuso, porque ora é no município prestador, ora é onde é tomado o serviço, mas acho que se a gente pensar pelo tipo de serviço que é prestado, fica mais fácil de entender qual que é a distinção, né? E por que que ela existe também, né? Sim, legal. E também a gente tem a regra geral, né? A regra geral é o município do prestador. E Prestador. aí são as exceções que estão lá no artigo 3º da Lei Complementar, né, 116, que tratam das exceções que aí, por isso que a gente tem a retenção, né, que é o próprio tomador que recolhe para o seu município. Só que a gente tem um sério problema nesses casos de ter o recolhimento feito, de ter o recolhimento feito para o município do tomador, quando ele faz a retenção, que é o conflito de competências, né? Muitas vezes o município do prestador também cobra esse ISS. E existem até aqueles cadastros que tem que fazer, né? Então, eu tenho que fazer o cadastro no O município para não ter que recolher. CEPOM. O CEPOM que aqui em Curitiba, para não ter que recolher 2 ISS. Isso é uma dupla tributação, né? Uma tributação que ela é ilegal. É. E é verdade. E isso acontece muito, né, Paula? Então, essa questão do conflito de competência também é complicado, porque a lei complementar ela é federal, mas com uma Constituição, ela deu competência aos municípios de legislar, então cada lei orgânica municipal, ela vai legislar a sua maneira. Então, se na lei do município tiver descrito que determinado serviço é necessário a retenção do ISS, você acaba tendo que reter, né? Tem que reter, porque senão você não consegue ter regularidade fiscal no município, você pode ter impedimento até da própria prestação de serviço, você não vai ter uma CND. Então, o que que acontece? As empresas fazem a retenção, obviamente, e muitas vezes já vai ser pago na apuração mensal do domicílio do prestador, ou seja, acontece a bitributação. Acontece realmente o recolhimento 2 vezes. Aí, existe a previsão de restituição do pagamento em duplicidade. Então, exatamente. A Erika está comentando ali. Se não for regular, o CEPOM retém 5%, exatamente. Então, o CEPOM é o exemplo aqui de Curitiba, mas tem muitos municípios que têm Que situações tem. bem semelhantes, né? Então, você tem Uhum. inscrição municipal, não há necessidade de retenção. Se você não tem inscrição, você tem que reter. Muitos prestadores nem têm esse conhecimento, às vezes não faz inscrição e acaba tendo que reter. Mas isso já foi devido lá na prestação. Então, acaba que é pago 2 vezes para depois você entrar com um processo administrativo de pedir a restituição, né? Do pagamento em É. duplicidade. E muitos acabam nem pedindo a restituição, porque às vezes o valor é baixo, não tem tanto serviço para aquele município, de É, repente.
Exatamente. Às vezes a dor de E cabeça é maior de você pedir a restituição do que você arcar com, no caso, a do que despesa arcar. dobrada, né? Exatamente. E aí, por isso que existe o recolhimento, e acabam que todo mundo fica fazendo recolhimento duplicado, porque a discussão acho que é muito menor do que os próprios recolhimentos. Top Mais Soluções falou: São Paulo também obriga o prestador de serviços do outro estado a se cadastrar, ou outro município, né? Caso não tenha cadastro, faz a retenção também do ISS. E aí a gente vai ter a dupla tributação se o ISS também for devido lá no município, né? Do Sim. prestador. Se for a regra geral, vai pagar os dois ISS. Acabam cobrando mesmo. Legal. Então a gente tem esse problema que não é legal, mas a gente consegue entender. E bem isso, né? A gente acaba recolhendo para os dois e é comum. Aí a gente tem a tal da partilha do ISS, que é o motivo da nossa conversa de hoje, principal, na verdade. Claro que a gente tem que falar um pouquinho do ISS, mas a nova regra que saiu em setembro desse ano, não lembro exatamente o dia que saiu, mas foi publicada a Lei Complementar 175, que veio alterar a Lei Complementar 116. Essa Lei Complementar 175, ela foi um projeto de lei, eu acho que era o mesmo número, inclusive, 175 ou 170, que vinha com o objetivo de tentar diminuir esses conflitos também. E ele tinha um outro objetivo, ou ela tem um outro objetivo, de redistribuição. Eu gosto de falar de redistribuição de renda como, como uma forma de partilhar o imposto. Como a gente sabe se houve duplicidade, a Érica perguntou, duplicidade do recolhimento, você fala, Érica? Eu Provavelmente, acho que né? ela quer saber em relação a isso. Na verdade, assim, o tomador do serviço, se ele está alocado num município em que exige a retenção, quando ele efetivar o pagamento do serviço, ele já vai reter. Então, você prestou um serviço que é de R$ 5.000. Se você receber lá os R$ 5.000 menos os 5%, você já sabe que houve a retenção, né? Então, Ah, é verdade. aí Isso daí ele já foi retido e você sabe que você vai ter que pagar na apuração mensal no teu domicílio, né? Então, também. uma vez Uhum. que ele foi retido e é devido onde você está alocado, você já sabe que ele vai ser em duplicidade, né? Então, É, é mais vinculado com o pagamento do serviço mesmo, já fica evidente a duplicidade. exatamente. Você, como prestador, né? Se você tiver recebido a menor, você vai dever ali. Aí cabe a cada prestador entrar em contato com aquele município para cobrar o valor que entende que foi recolhido a mais, porque você não deve para o teu município, você deve para o teu município, não para o município Isso. do tomador, né? Inclusive, juntando toda a documentação que comprova que ele fez o recolhimento no domicílio dele mesmo, né? Que é o prestador. Então, ele juntando essa documentação, ele Sim, consegue a restituição do que foi legal. retido, né? Indevidamente, no caso. Uhum, exato, exatamente. E então a gente tem essa lei complementar 175 e ela fala da 157. parte. Você estava falando, acho que deu um 57, não? Eu falei, a 175 E ela substituiu a veio 157. substituir a 157. A 157 ela trazia alguns algumas bases de recolhimento do ISS. A 157 ela é de 2016, se eu não me engano. Acho que é, Isso. né? É. Ela alterou a 116, tratando alguns serviços como recolhimento também para o tomador, que eram serviços de saúde, área da saúde e atividades financeiras, aquelas empresas que são administradoras de cartão de crédito. E aí a lei, a 157, quando ela foi publicada, olha, hoje saiu a lei, amanhã você tem que recolher o ISS lá para o município do tomador e o município do prestador deixava de ter essa arrecadação. E aí o que aconteceu? As empresas começaram a discutir isso judicialmente. Quando saiu até a norma, o presidente ele tinha revogado essa decisão. A revogação caiu no Congresso, então ela passou a ter validade e as empresas começaram a discutir, considerando em vários motivos, né? Primeiro que o município do prestador também estava cobrando, além do município do tomador, porque a lei municipal ela não tinha sido alterada. Então, apesar de a gente ter uma lei federal, que é a lei que o município tem que seguir,
o município também tinha que alterar essa lei. Então, tinha conflito até dessas competências. Poxa, e agora? Eu, empresa, administradora de cartão, devo seguir quem? A lei orgânica aqui de Curitiba, que diz que o ISS é devido aqui, ou a lei federal, que diz que o ISS é devido lá em São Paulo? E aí, o que acontecia? Curitiba cobrava aqui, porque ele não queria ficar sem esse montante da arrecadação. E São Paulo, né, outro município, também ia cobrar lá, já que a lei federal falava. Ele falou, bom, vou seguir aqui a nova lei, porque eu também quero minha parte desse ISS. E aí, a lei 157 de 2016 teve uma ação ação declaratória, declaratória, né? Inconstitucionalidade. De inconstitucionalidade, isso mesmo. E aí ela ficou meio que, ó, então ninguém vai recolher o ISS para o tomador, vamos continuar recolhendo para o prestador aqui. E aí veio a nova lei, a 175 nesse ano, explicando e formatando esse recolhimento entre os municípios, prestador e tomador, de uma forma mais amena, né? Deixando um formato menos oneroso para o município. Então, o objetivo dessa lei 175 que a gente teve de 2020, ela tem o intuito de fazer a partilha do ISS. Então, minha garganta tá bem ruim hoje. Fazer a partilha do ISS. Vamos recolher uma parte para o município tomador, até que ele vire o contribuinte ali, como que é o nome? O arrecadador, né? O sujeito ativo de fato desse tributo, e não é mais o município do prestador. Veio também uma declaração, que a gente vai falar dessa declaração um pouquinho mais para frente. E a ideia, inclusive, dessa lei complementar é tornar o conceito de tomador um pouquinho mais claro, que ela coloca até no parágrafo 5º, eu acho que do artigo 1º, o conceito de tomador. Porque nessa ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, que era muito discutida, mas o que é o tomador, quem é o tomador, por que não tem na lei o tomador? Apesar da gente ter um conceito, né, tomador é aquele que toma o serviço, a gente não tinha isso claro na lei, e a gente pode utilizar essas bases ou esses mecanismos aí para tentar barrar alguma normativa. Não posso continuar, Mauri? Não sei se quer falar. Sim, eu acho que eu só ia acrescentar que você falou do parágrafo 5º, acho que é bem ali que vem esclarecer um pouco sobre a questão do tomador de serviço, que eu estava relendo aqui. E é bacana porque ele fala em contratante do serviço, né? Então, quando traz esse conceito de contratante do serviço, acho que ajuda bastante no esclarecer, né? Então, realmente seria devido por quem, né? Quem que, no caso, seria o sujeito dessa relação jurídico-tributária. Então, acho que realmente essa intenção ela vem a reforçar na 175 e eu acho que vai facilitar também bastante a aplicação. Muito. E a gente não tinha esse conceito tão claro o legislador não tinha colocado isso na lei 116, né? E agora a gente tem isso de uma forma mais clara. Isso é legal também. Sim. E aí... Participação especial. Bota apareceu aqui. E aí, o que aconteceu? Gente, desculpe. A lei 175, ela... Até me perdi aqui. Deu um pulo em cima de mim. Ai. Ele quer falar também, Paola. Deixa ele explicar um pouco. Ele tá aqui até me assediando. Olha, ele já tá famoso, viu? A audiência já até conhece aí. É o Newt, é ele mesmo. Hoje ele quer aparecer na live, na aula, então vou deixar ele aqui para ele não ficar tão chateado. Ele tá carente, né? Ele tá carente. Ele tá. Vou chamar o Stewie aqui para interagir com ele, daí eles ficam conversando. Isso, chama aí, os dois vão ficar miando de cada lado aqui. Ai, gente, então eu tava. Nem sei no que eu parei aqui. A gente tava falando da partilha, né? Da partilha. O que eu quero falar. A ideia dessa lei, inclusive, fora, né, o conceito do tomador, que ela trouxe de uma forma mais específica, é partilhar o ISS. Por quê? Vou fazer a analogia lá do ICMS, que eu acho que é mais fácil da gente entender e é bacana também, porque funcionou super bem. Lá em 2015, a gente teve uma emenda da Constituição tendo a partilha do ICMS. Por quê? Porque todo mundo começou a comprar online e as grandes empresas, né, os grandes comércios de
comércios eletrônicos estavam nos estados maiores, vamos dizer, São Paulo, que tem a maior arrecadação, Rio de Janeiro, Paraná, muitas vezes, Minas Gerais, e eram os maiores arrecadadores. Como o ICMS, a regra, né, o recolhimento dele é no estado de origem do produto, então aqueles estados estavam ficando super ricos e todos os estados que compravam aquelas mercadorias não tinham nenhum tipo de recebimento também, nenhum tipo de receita dessas aquisições. E aí a gente teve a mudança da lei por conta de ter a renda distribuída, né? Eu falei de distribuição de renda no começo, então ter a renda de fato distribuída para todos os estados. Lógico que não de uma forma igual, mas uma forma que fosse mais justa, né? Para os estados aqui, eles não tinham essas empresas ali instaladas naquele estado. E o ISS veio com esse intuito também. Então, muitos municípios pequenos tomam serviços dessas empresas, que não são todas as atividades que entraram aqui, então são algumas. Então, eles tomam muitos serviços dessas empresas de prestadoras, e o ISS estava sendo recolhido somente para os municípios maiores, né? Vamos chamar as capitais, aí que são as detentoras. Onde estão os prestadores, né? Exatamente. São os municípios ou as cidades onde estão localizadas essas empresas. Então, quais serviços que entraram aí para ficar um pouco mais fácil para a gente falar? A gente tem são 5 códigos de serviço que estão previstos lá na Lei 116, que é o 4.22, que é plano de medicina de grupo individual. Eu vou dizer só o começo dele, 4.23. Planos de saúde, então serviços de plano de saúde. O 509, que é assistência médico-veterinária, plano de atendimento também. O 15.01, que é administração de fundos quaisquer, de consórcio de cartão de crédito ou débito. Então, as empresas aí, administradoras de cartão também, que muitas delas estão nas capitais. E, por fim, as empresas de leasing, né, arrendamento mercantil, são esses serviços que estão dentro da Lei 175 para ter o ISS partilhado. Então, o ISS partilhado a regra que esse ISS seja recolhido para o município do tomador, do contratante, e não mais do prestador, como é hoje. Só que para não ter o que aconteceu na Lei 157, a discussão de uma hora para outra, o município deixar de ter essa arrecadação, a ideia é fazer a partilha. Então, fazer com que o ISS seja recolhido nos 2 municípios, um pedacinho para cada um. E aí, isso vai valer a partir do ano que vem. Como que ficou também essa partilha? Deixa eu ver aqui. Tem uma transição, na verdade, né, Paola? Eu acho que a transição também ela é importante justamente para equilibrar as receitas aí dos municípios, né? Porque aí a gente para de ter uma arrecadação alta de uma hora para outra e acaba impactando bastante também, né? Muito. Porque o município conta, né? Esse desequilíbrio de renda da contribuição, que você citou bem o exemplo do ICMS, que aconteceu com a LC 87, né? Porque além da arrecadação e da distribuição do repasse do imposto, o que acontece? Acontece a competitividade, né? Então, as empresas que estão lotadas nos grandes municípios, elas acabam ficando cada vez mais competitivas. Então, os preços ficam mais atrativos, a contratação, seja do serviço ou do produto, ela acaba sendo cada vez maior e vira uma coisa que os pequenos acabam sendo prejudicados mesmo. Exato. Então, acho que essa partilha ela vem beneficiar bastante os pequenos e os pequenos municípios também, nesse caso. Também. Que muitos aí tomam, na verdade, assim, se a gente for pensar em operador de plano de saúde, administrador de cartão, todo mundo, né, acaba tendo que adquirir esse serviço. E aí o ISS não vem para o município ali que está tomando o serviço, fica só no município do prestador. Né, a gente já tem quase todos os serviços sendo devidos para o município do prestador, né? A maioria, regra geral. Então, foi considerado como justo. Aqueles serviços que mais são contratados por todo mundo, vamos fazer essa partilha. E aí, como a Muri falou, né? Tem essa transição. Então, para a gente não ter o impacto, não vai mais receber esse município A, vai para o município B. O legislador colocou, vamos fazer um processo que vai uma parte para cada um, até que fique 100% lá para o município do contratante, né? No município do tomador. Então, a partir do ano que vem, 2021, que vai começar essa diferenciação de recolhimento.
E aí, como que vai funcionar os percentuais? O município do prestador de serviço vai ficar com 33,5% do ISS e o município do tomador vai ficar com 66,5% do ISS em 2021. 2022, 15% do ISS vai ficar com o município do prestador e 85% para o município do tomador. Então, a partir de 2023 é que vai passar ao ISS ser recolhido 100% para o município do tomador do serviço. E aí a gente não tem mais essa regra, né? Inclusive, quando saiu a lei, ouvi falar que outros serviços vão acabar entrando também nessa nova regra de recolhimento no município do tomador. Não sei quais serviços, mas a gente pode ter novas alterações, provavelmente, ano que vem, ou de repente 2022, 2023, depois que passar essa primeira fase aí dessa mudança. Então, pode ser Normalmente que quando tenha. vem essas transições de arrecadação, de partilha, eles começam gradativo, né? Então deve colocar os primeiros serviços que têm uma distribuição bem grande de tomadores, né, entre vários municípios, vai ter a primeira onda, vão ver como que vai mudar a arrecadação, porque se você pensar a diferença de percentual, ela é grande já no primeiro ano, né? Já no Tá primeiro, saindo muito. de 100, é uma diferença bem alta. Então tudo bem, tem 3 anos de transição, mas já no primeiro ano já tem uma diferença bem representativa. Eu Uhum. acredito que aí na segunda onda, após essa primeira estabilização aí da mudança, já deve vir mais serviços e assim, acho que como cai a ST, né? Cai a ST de uma família de produtos, depois outra. Então, acho que o primeiro é realmente para testar, para ver como que muda a arrecadação, a distribuição entre os municípios, né, nesse caso. Sim, exatamente. E o que é legal também, que a lei colocou de forma bem clara, porque às vezes as leis elas são meio omissas, e essa foi bacana. O que ela colocou, né? A gente estava falando dos contratantes. Ah, um plano de saúde, as pessoas físicas contratam, as empresas acabam contratando. Então, como que iria funcionar, né? A lei colocou lá, o plano de saúde, ele vai considerar o domicílio do titular do plano e do cartão de crédito também. Então, o primeiro titular que vai ser considerado aquele município, né? Se eu for titular do cartão e tiver um dependente que seja, sei lá, de região metropolitana ou outra cidade aqui, vai ser devido para o município do titular. Isso é bom também para evitar outras discussões e, de repente, uma outra partilha que ia, de repente, inviabilizar a operação do recolhimento do ISS, né? Que já é. Eu vou ter que fazer algum tipo de cadastro, de repente, no município para poder recolher para lá, né? Porque eu que estou, de repente, prestando serviço para uma pessoa física, eu vou ter que fazer o recolhimento para o outro município. Então, eu vou ter que fazer um cadastro para isso. Então, achei bem interessante o que a lei colocou, deixando isso bem claro. Olha, então vamos considerar só o titular, porque são operações que a gente tem dependentes, né, de vários municípios, de repente, também. Ou a empresa, né, que contratou tem funcionários em várias regiões, então também tem que pensar nesse sentido. De plano de saúde também acho que vai ficar bacana, né? Porque aí o plano de saúde vai considerar, assim, quem que é no caso, a pessoa física que utiliza o plano de saúde, né? Então, né, e nesse caso, a pessoas físicas que utilizam o plano de saúde, que é subcontratado por uma empresa, eles estão localizados, às vezes a gente pode pensar em região metropolitana da grande região de Curitiba. Então, não vai ser retido totalmente por Curitiba, vai ser redistribuído, sei lá, por Pinhais, Colombo, toda a região metropolitana. Vai gerar bastante trabalho, inclusive, esses recolhimentos. Sim, porque aí você vai ter que fazer um rateio, provavelmente. Provavelmente não, não tem jeito, né? Você vai fazer um rateio de acordo com onde que as pessoas estão locadas, onde que é o domicílio de cada um das vidas que estão dentro do plano de saúde. Eu acho que para parte do plano de saúde vai dar Vai dar mais trabalho. A trabalho. Marília já está preocupada ali, ó. A Marília trabalha com ISS. Já vai ter bastante trabalho para ela. Se você tiver dessas atividades aqui, vai ter bastante. Vai dar bastante trabalho. E aí, a lei 175, além da partilha, além da mudança do recolhimento do domicílio, do beneficiário do ISS, ela também trouxe uma obrigação acessória para o ISS, o que a gente acaba não vendo aí
nos tempos atuais. Estou vendo mesmo, tá preocupada já, Marília. Vamos pensar que isso vai ser por um. Vai dar trabalho, provavelmente, Marília, mas vai ser para um bom motivo. Esse Então, digamos que no recolhimento. começo vai dar trabalho, né? Mas como o Vai. objetivo, acho que a Paula vai entrar agora na questão da obrigação acessória, né? É padronizar, né? Uma vez que você padroniza, você acaba facilitando. Só que num primeiro momento, com certeza vai dar bastante trabalho, né? Principalmente, acho que esse exemplo que eu falei do plano, acho que a Marília já ficou pensando no nosso caso prático lá, né? Então você contrata uma empresa de plano de saúde, mas aí você vai ter que fazer um rateio da partilha de todos os domicílios dos tomadores que são quem está no plano de saúde. Então, realmente vai dar trabalho para os dois lados, né? Para quem presta e para quem toma o serviço, em relação à prestação de contas e a cumprimento de obrigação acessória. Principalmente no primeiro momento, eu acredito que vai dar bastante trabalho, sim. Eu estava vendo aqui o que ele estava falando do plano, mas o plano ele é um caso de. Ele coloca como o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio do convênio ou contrato, né? Pois é. Então, se imagine, você tem um plano de saúde com 5.000 vidas lá. Cada quantidade de pessoas que estão dentro do plano de saúde estão num município. Se imagine. É. A partilha vai ficar bem complexa de ser feita. Uhum, isso aí, exatamente. Bom, então a gente teria uma obrigação acessória. A Érica falou, nessa partilha, altera a hora que lança na contabilidade. O lançamento contábil, aí a Muriel me corrija se eu estiver enganada, eu entendo que não, Érica, porque o lançamento ele é vamos dizer que eu sou o prestador, né? Ele é pela receita. Aí o ISS você vai colocar lá o ISS a recolher e tudo mais, né? E a despesa, né? Mas ele não tem relação com o recolhimento em si ou para quem que eu vou recolher. A não ser que você tenha uma contabilidade tão gerencial que você diga, mesmo assim não muda, né? Que você diga, vou recolher esse valor para o município de Curitiba e esse aqui para Pinhais, por exemplo. Você até, de repente, poderia separar dentro da contabilidade em contas distintas, pensando na contabilidade como gerencial. Mas, assim, a forma de lançamento, entendo que não mudaria agora. Ou depende do controle de conciliação para o fechamento, né? Com o financeiro. Então, você está falando de arrecadação por município, então, às vezes, é utilizado a conta contábil para conciliação de pagamento. Então, às vezes, facilita. Uhum. Outra coisa que eu tinha pensado em relação à contabilização, naqueles casos em que está acontecendo o recolhimento em duplicidade, esse vai mudar, né? Esse acaba mudando bastante, porque aí hoje a empresa eventualmente tem uma despesa dupla, então o ISS que é para ser de 5 é 10, e nesse caso da partilha a gente acredita que acaba com esse problema do conflito de competência, né? Então aí já Sim, tem uma diferença representativa no resultado, né? legal. É Mas isso não de mesmo. mudança de contabilização, né? Não de mudança, exatamente. Que daí vai seguir a receita, competência mesmo, né? E aí você já É, reconhece os impostos ali e não tem problema. Mas o financeiro pode ser que a conciliação gere mais um trabalho a mais ali para fazer de fato. é. Tá, então a gente tem. Eu estava falando da obrigação acessória, acabei voltando ali no plano de saúde, mas essa lei complementar ela veio trazer uma obrigação acessória, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Ela chamou de Padrão Nacional de Obrigação para o Recolhimento e de Informações de Prestação. Qual que é a ideia dessa obrigação acessória? É fazer com que todos os municípios tenham uma forma de arrecadação unificada. Vamos chamar de unificada, uma forma de arrecadação unificada e de informação. Por quê? Já que a gente vai ter a partilha e depois a gente vai ter essa diferença aí, quem que vai receber o ISS, hoje em dia a gente tem cada município funciona de um jeito. O município de Curitiba emite a nota de um jeito, São José dos Pinhais já é diferente, outros municípios que a gente tiver aqui, Colombo, São Paulo. Então, cada município trabalha a sua dentro do seu sisteminha, lá dentro do seu site. A ideia é padronizar essas informações. E as informações padronizadas seriam de tudo, base de cálculo. Isso é por conta
sujeito ativo, colocar nessa obrigação acessória para que o contribuinte, que é o prestador do serviço ou o tomador do serviço, ele, quando entrar nessa plataforma aí de obrigação, ter as informações lá de base de cálculo, ter a norma que segue aquilo, quem que é o domicílio que vai receber o ISS, se é o domicílio do prestador, se é do tomador, baseado naquela lei complementar, que vai ter que mudar a lei orgânica do município. Então, isso é uma obrigação dos municípios fazerem essa informação. Essa lei 175 saiu dia 23 de setembro, se eu não me engano, foi bem no finalzinho do mês. E ela deu para o Comitê Gestor de Obrigações Acessórias do ISS a obrigação de criar essa obrigação, de criar essa formatação de informação, padronizar essa informação. E até agora a gente não teve informação nenhuma a respeito disso. A gente, na verdade, ninguém sabe como que vai funcionar. A ideia é que até fevereiro do ano que vem, eu entendo que já deve sair alguma coisa, porque já seria o primeiro recolhimento do ISS partilhado. Referente a janeiro, né? Então já tem Referente a previsão para janeiro, entrar exatamente. no começo, no primeiro fechamento de janeiro, em fevereiro, e aí não tem regulamentação, né? Até a gente comentou quando saiu em setembro, a gente já tinha a programação das lives, né, Paula? A gente falou assim, mas até novembro deve sair Já a deve regulamentação, sair. a gente já comenta da obrigação. E é engraçado porque ainda não saiu. Eu acho também que é possível que haja prorrogação. O que você acha, Paola? Porque Eu como ia não falar isso. regulamentou ainda e vai entrar em janeiro, já fica complicado, né? Porque como que tanto o prestador como o tomador vai conseguir declarar sem ter a orientação, a regulamentação da obrigação? Então, eu acho que existe a possibilidade de prorrogação. Eu ia falar exatamente isso. Lembra do ICMS que saiu em 2015 Nossa! e foi no meio do ano? Beleza, era inconstitucional, mas foi no meio do ano e algumas pessoas acabaram fazendo. Só que ninguém sabia como que deveria recolher, porque cada estado deveria fazer deveria programar o seu suporte, o seu sistema, né? Para receber informação do outro estado, porque ele tinha que recolher. Vou recolher para o Paraná, vou recolher para São Paulo. Então, eu, que sou vendedor, tenho que fazer o cadastro no site do Paraná e preciso fazer um cadastro no site de São Paulo, porque eu preciso gerar uma guia de São Paulo. Então, na época, deu muita discussão isso também. Tanto que em 2015 eles, né, cancelaram a partilha ali, começou a valer de fato só 2016. Uma porque era inconstitucional, porque foi dentro do mesmo ano, e outra porque os estados não estavam preparados. Mas mesmo em 2016 a gente ainda não sabia no começo como que ia fazer esses recolhimentos. Então, se não sair nada, aí não sei o que vai acontecer. Ou vão prorrogar o ISS, que eu não acho legal, porque se prorrogar o ISS a gente vai ficar devendo. E isso não é bom, eu penso para a empresa. Ou vão prorrogar a partilha. Isso aqui, para prorrogar a partilha, vai ter que ser publicada uma nova lei complementar, né? Então. Exatamente, mas eu acho que não vai ter muita outra opção, porque até o exemplo do plano de saúde, que assim, ao meu ver, assim ficou mais complexo, né? Porque vai ter que regulamentar assim, quem vai fazer a obrigação acessória padrão no caso? Vai ser o prestador ou o tomador? Eu entendo que teria que ser o prestador. Porque se imagine, se o tomador vai entrar naquele conceito do beneficiário, se imagine, aí você, pessoa física, vai ser realmente o tomador para esse caso da partilha e vai ter que informar? Não faz sentido. Né? Então, vai ter que regulamentar também essa questão da obrigação acessória ser a obrigatoriedade de declaração pelo prestador, mesmo que haja retenção, no caso da partilha, é maior parte para o tomador, já para 2021, né? Que é a maior parte, 76%. Eu estou esperando um SPED ISS. Seria bom, né? Seria bom. Acho que poderíamos ter já tem, né, o bloco B lá para algumas algumas atividades estados. Isso. Então, assim, pode ser que saia um sistema separado, tipo um SPED federal, para as informações do ISS, o que eu acho bom, porque a gente não tem nenhuma obrigação acessória para o ISS ainda. Padronizada não tem, né? Padronizada Como você não. falou, cada município tem o seu sisteminha, você entra na prefeitura lá e manda a tua declaração de prestação. Então, acho que seria bacana uma obrigação, precisa mesmo padronizar. Mas se você pensar, não tem tempo hábil, né? Meados de novembro para entrar em dezembro, para
ter uma lei que regulamente, que normatize toda a questão da obrigação, mais manual, eu acho um prazo curto, né? É Quase verdade, o impossível. SPED tem que vir um ano antes, na verdade. Se for SPED, precisa. Não é? Tem Tem que toda a vir um questão ano de antes. sistema, parâmetro. É como você deu o exemplo do e-commerce, né? Então, até as empresas se adaptarem, não é tão simples assim, né? É isso mesmo. E a gente, bom, da lei complementar 175, eu acho que ele acaba aqui, o que é bem interessante também que a norma fala, é que, por exemplo, se o município que tem, ou cada município tem a responsabilidade de regulamentar os dados, né? De ter esses dados de uma forma clara e que o contribuinte, quando ele entre no sistema, nessa informação, ele só puxa, minha base de cálculo é essa aqui, com base nessa lei, vou dever para esse município, esse percentual. Se o município, por exemplo, não trouxer isso de forma clara, o contribuinte não vai conseguir fazer o recolhimento e ele também não vai poder recolher o tributo com multa e juros se ele recolher atrasado, né? Então, isso a lei ela deixa super claro, olha, responsabilidade tua, município, você que vai ter que correr atrás. Mas a gente tem as definições ainda do comitê gestor que não saíram e que precisam ser definidas para que os municípios também sigam, né? Além disso, a gente ainda precisa ter uma mudança nas leis orgânicas, que também eu não vi nenhuma movimentação nesse sentido, né? Mas eu ia falar exatamente isso, Paula. A gente tá bem em sintonia. Uma pensa, a outra fala. Eu falo. Eu ia falar bem isso, porque a gente, no começo da live a gente comentou do conflito de competência em relação à retenção e ao pagamento do ISS, regra geral. Nesse caso vai acontecer a mesma coisa, né? Porque muitas vezes tem a lei complementar e as leis orgânicas municipais elas não recepcionam o que o legislador federal, né, prevê. Isso acontece não só no caso do município, mas com o ICMS também acontece. Também. Então tem uma lei complementar e o Estado não recepciona no regulamento de imposto do regulamento do Do ICMS. ICMS. E do ISS é a mesma coisa, né? Então a gente tem a LCDs da 116 agora 175, só que as prefeituras elas deveriam recepcionar dentro das orgânicas tudo que a legislação prevê. E eu também não vi nenhum movimento nesse sentido. Então, talvez as grandes prefeituras comecem alguma coisa, mas de fato não vi. Então, é mais, eu acho que um complicador para que essa vigência de fato se inicie em janeiro. Porque mesmo havendo a Acho que previsão, se não está regulamentado no município, como é que você vai apurar ou declarar? Se isso não está nem previsto no sistema da prefeitura. E olha aqui que o município de Curitiba a gente teve. É assim, ó, não tem uma ligação direta, talvez, mas eu entendo que tem alguma relação. Nessa segunda-feira saiu uma instituição ali, uma portaria de Curitiba, autorizando as instituições financeiras, inclusive, que né, uma parte está lá como administradora de cartão, de fazer o recolhimento do ISS centralizado por uma mesma inscrição municipal, como responsável tributário. Acho que pode ter alguma relação com a nova lei, né? Pensando já em centralizar algumas operações agora. Ele colocou todos os serviços de instituições financeiras, mas eu entendo que deve ter já alguma relaçãozinha com a lei 175. Eles já podem estar pensando em preparar, né, para facilitar a arrecadação, consolidando, começando por um código de serviço e na sequência prevendo outros, né? Sim, exato, exatamente. Isso aí. Acho que é isso então, Muri. Eu acho que sim, né? Seguindo nosso roteiro aqui, a gente passou, acho que pelos conceitos, falamos um pouquinho do ISS. O ISS, como eu falei no começo, né? Ele é para ser um tributo mais simples, né? Ele não tem tanta diversidade de alíquotas, então ele não é tão complexo. Eu acho que talvez fique complexo nesse período de transição, justamente pela essa mudança, né? De qual que é a partilha do tomador, do prestador, e principalmente quem vai declarar e como declarar. Como, então, acho que exatamente. aí, Como recolher, né? Tudo isso. E falando um pouquinho da regra geral, não tem tanta polêmica, né? Como eu falei, acho que é mais para a gente refletir, pensar um pouquinho como que isso vai vir, vai iniciar, se vai mesmo iniciar em janeiro, né? Então e ficar atento, né, para todas as mudanças aí que tiverem, porque como não são todos os serviços,
Às Exato. vezes a gente fala, não me impacta, mas a Erika colocou, ela trabalha em hospital, por isso que ela perguntou a questão da contabilização. Mas Ah, isso aqui não tem todos os sim. serviços, mas olha o hospital que toma tantos serviços, né? Se for um hospital particular, ainda tem até o, o cartão de crédito, fora os Tem o outros planos, cartão, plano de saúde, nossa, é tem verdade. tudo. Então, para você é uma que vai ter bastante impacto aí como tomador de serviço, que vai fazer a Mas se pensar retenção. que tem o arrendamento, né? Arrendamento mercantil, muitas empresas têm arrendamento, né? Então, Uhum, acho que vai ter alguns impactos aí, mas é como você falou, precisa todo mundo estar bem atento, né? Para ver quanto que vai entrar, quais são os serviços que já vão ser exigidos nessa primeira onda e já tentar se preparar, né? De alguma forma. Embora eu acho que a legislação também fala que a responsabilidade vai ser do contribuinte em relação à obrigação, né? Então, mais uma vez, vai ter uma sim. tarefa aí para o contribuinte se preparar para entregar, a partir do momento que ela Uhum, for regulamentada, né? Claro. uhum, exatamente. Mais um imposto por homologação, que é mais Mais um. fácil, né, para o fisco. É, é mesmo. Então tá, gente. Então acho que é isso, né, Muri? Eu acho que sim. Acho que Não sim. temos, não temos perguntas em aberto aqui, então Não, eu acredito acho que que é bem tranquilo, né? E ainda há bastante incerteza, né? Então, sim. provavelmente dúvidas vão surgir, principalmente para quem trabalha ali, as meninas, né? A Érica, a Marília, vai ter que ficar bem atento, acompanhando se sai alguma novidade aí no próximo mês, né? Se sair, vai ter que Exato. ser no próximo mês. Tem que sair no próximo mês, no máximo começo de janeiro, né? Senão. Não, Digo com senão não. relação à obrigação acessória, né? Que dá tempo de sair do É, mesmo ano. Legal. Então é uhum, isso, gente. Ficamos, acho que sim. ficamos, ficamos por aqui hoje. Quero agradecer aí todos, agradecer a Muriel mais uma vez, né? Nossa série aí em conjunto. Já temos data para a próxima, dia 17 de dezembro, a última, logicamente, a última de A última do 2020, ano. Vamos encerrar com chave de ouro, né, com Paola? Com chave de com ouro. tema surpresa. Tema surpresa. Eu ia falar, não vamos falar agora, vamos deixar mais para frente, mas vai ser bem legal o tema. E agradeço todo mundo aí, a Mari também. Também tô com saudade, Mari. Eu agradeço aí todo mundo que nos assistiu aqui, que participou. E assim, gente, se surgirem dúvidas durante esse andamento, né, do processo do ISS, da partilha, da obrigação acessória, nosso Instagram aqui, podem mandar o direct que a gente fica à disposição para ajudar vocês aí no que for, no que a gente souber também, né, no que couber pra gente, tá bom? O que já tiver, o que tiver de novidade, né? De repente, nesse meio próximo período, sai alguma coisa nova, surge dúvida, querem trocar ideia, então tem os nossos contatos aí para a gente conversar, pensar junto, né? Porque na verdade eu sempre falo de provocações, né? Porque nas provocações que às vezes a gente tem alguma ideia do que pode ser, né? Principalmente quando é algo novo, né? É novo para todo mundo, Exato. então a gente pensa junto, né? Essa também foi a ideia da nossa série, né? Que é justamente a gente debater assuntos aí para tentar esclarecer e elucidar para todos. Também quero agradecer a participação do pessoal aí, novamente, nossa terceira live, né? Terceiro mês seguido. Ai, que bom, Mari. A Mari achou bem esclarecedor. Fico Que bom. feliz. A Mari também está acompanhando a gente aí já no terceiro mês, então a gente fica bem feliz aí com todo mundo que está nos acompanhando, que está esperando a próxima. A Paola já falou, né? Então a próxima ela é fechar o ano com chave de ouro, mas a gente não vai contar, é surpresa. Então a Logo a gente gente fala. nos encontramos então no próximo mês, né, Paola? Até mês que vem, daqui um mês mais ou menos, dia 17 de dezembro, então já 17 podem de anotar dezembro. na agenda, 21 horas, estaremos aqui de novo. É isso aí. Nos Tá vemos bom? então no próximo mês. Paola, obrigada mais uma vez. Beijos. Super Beijos beijo. para Beijo, todos. boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.